Olá pessoal, meu nome é Luiz Gonzaga e estamos aqui hoje retomando o tema Imortalidade da Alma. Vamos relembrar aqui alguns tópicos que foram abordados no primeiro semestre desse curso, com o título de Estudo da Imortalidade da Alma 1. Então, agora seria a continuação deste estudo. Nós vamos então relembrando esses tópicos, porque esses tópicos nós vimos no estudo passado, são fundamentais para a nossa compreensão de por que nós somos espíritos imortais. Então nós somos espíritos imortais porque somos filhos de Deus. Temos origem em Deus. Ali está a origem nossa, de nós como seres espirituais. Criaturas divinas, sustentadas pelo amor infinito do nosso Pai Celestial. Somos uma centelha divina, como se fosse um raio de luz que irradiou do foco de luz incriada do Todo-Poderoso, do nosso Pai de amor e de bondade. Dali, então, nós temos a nossa origem. E esse raio de luz, ao abaixar as suas vibrações de sua energia, abaixar por afastar do seu centro de radiação, que é o foco de luz incriada, o foco divino, ele torna-se matéria. Então, o raio de luz, quando abaixa suas vibrações, ele torna-se matéria. Einstein já dizia alguma coisa assim. Diz que a matéria é luz congelada ou luz condensada, que tudo era energia. Então, a energia luminosa, ali também está a fonte, quando baixando as suas vibrações, a fonte do amor, da luz, que vai se tornar a matéria. Então tudo tem o nascedor na vontade luminosa do amor de Deus. Nas santíssimas palavras do João Evangelista nós vemos isso aí. No capítulo 1, ele diz que o Verbo se tornou carne, ou seja, a palavra divina, a luz divina da vontade de criar de Deus, se tornou carne. E essa centelha divina, que se encontra incrustada, vamos dizer assim, na matéria, está ali como um diamante embotado pela ganga densa e escura. Mas está trazendo dentro de si, está portando em si a luz que deverá ir voltando a brilhar no mundo à medida que vai se desenvolvendo através da longa jornada evolutiva rumo a se reunir conscientemente ao Pai Celestial. Relembremos nesse momento aqui as palavras do Gênesis, do capítulo 2, versículo 7, que de alguma forma, bem contundente, vem corroborar com esses pensamentos. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então quer dizer que do elemento mineral, do mais simples pó da terra, foi gerado, através da evolução, o homem vivente. João Batista ainda traz, através de Mateus capítulo 3, versículo 9, ali quando ele repreendia a falsidade dos fariseus e dos saduceus, traz esse pensamento dizendo o seguinte: não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Então vejamos, essa centelha divina, que é o princípio espiritual saído do seio amoroso do Pai, começa então agora uma jornada de retorno a Deus, através das formas mais simples dos minerais. E aí, nessa trajetória evolutiva, passa pelo reino vegetal, depois de milênios e milênios, ao reino animal, e seguindo nessa jornada milenar, atinge o reino humano. E nesse patamar evolutivo de reino humano, no reino humano, né, nós conquistamos então a razão e o livre-arbítrio. E desde que nós inauguramos a faixa da razão e adentramos no reino humano, nos tornamos um espírito individualizado, um espírito humano. Se antes éramos um princípio espiritual, desenvolvendo-nos para adquirir uma individualidade que nos torna únicos, agora no reino humano nós tomamos consciência de que somos um ser individual. Nós tomamos consciência de que somos alguém. Nós tomamos a consciência nossa. Eu sou um ser. E a razão é que nos leva a tomar essa consciência, né? E construir a nossa individualidade, ou seja, somos um ser único agora, e não um princípio espiritual, que é a nossa origem, né? Todos nós viemos lá desse princípio espiritual, mas através das experiências nesses reinos que nós dissemos, mineral, vegetal, animal, atingindo o ser humano, a gente então deixa de ser um princípio espiritual, ali numa coletividade, né? Vamos dizer assim, para sermos um espírito individualizado. Então aí começa a nossa jornada como espíritos individualizados. Percebendo, porém, que já existíamos antes, já tivemos experiências antes para chegar nesse ponto. Mas ali nós tomamos consciência de que nós somos um ser. Nós chamamos para nós a responsabilidade também pelos nossos atos, já que adquirimos razão, de que adquirimos o livre-arbítrio. E eu pergunto, quantos bilhões de anos nós estamos nesse caminho para chegar até hoje? Bilhões de anos. São muito tempo, né? E mesmo assim, vejam bem, depois de tanto tempo de experiência evolutiva, Emmanuel chega e diz que somos como amebas pensantes. Ou seja, ainda somos muito incipientes no desenvolvimento da própria atividade de pensar. Quanto tempo, então, precisaremos para esclarecer e iluminar a nossa razão, para que então nos candidatemos a adentrar no reino dos céus? Bom, cada um chegará lá a seu tempo, né? Cada um tem a sua jornada, tem o seu tempo de desenvolvimento, de evolução. Uns vão mais rápidos, sem muitas escorregadelas pelo caminho, mas cada um chegará lá. Todos nós chegaremos lá, nesse reino dos céus. O que nós precisamos é confiar e marchar tranquilamente pela estrada da vida até chegarmos ao reino dos céus. Aliás, como já nos afirmou Jesus, né? Que nenhuma de suas ovelhas se perderia no caminho. Essa promessa do Cristo traz para nós um alento, né, às nossas almas, traz uma certa confiança de que mais cedo ou mais tarde, trabalhando o nosso aprimoramento, a nossa reforma íntima, a nossa evolução, nós chegaremos ao reino dos céus. Bom, depois de nós já termos relembrado esses conceitos, vamos navegar aqui um pouco mais nos ditos da filosofia, da ciência e da religião, né? No sentido de reforçarmos o conceito da imortalidade da alma e desenvolvê-los um pouco mais, né?
até mesmo nos conceitos mais atuais. Vamos lá na pergunta 134 do Livro dos Espíritos. Diz lá, o que é a alma? A resposta vem bem tranquila. Um espírito encarnado. Continua na mesma questão a pergunta. Que era a alma antes de unir o corpo? Um espírito. Então, nós somos espíritos imortais que, quando encarnados, somos chamados de alma. Em cada encarnação, nós assumimos uma personalidade humana, com todas as características necessárias a um bom aproveitamento daquela encarnação. E todas as experiências, conquistas e aprendizados de cada existência enriquecem-nos como espíritos imortais que nós somos. Mudamos a nossa personalidade humana a cada encarnação. Cada vez que nós viemos com um corpo diferente, numa estrutura social diferente, com cargas genéticas diferentes, né? Hereditariedade. Mas a nossa individualidade divina, essa permanece em sua jornada evolutiva. Ou seja, a nossa personagem humana é como se fosse uma veste que usamos quando nos encarnamos para vivenciar, para experimentar esse corpo, com esse corpo humano, a vida aqui na Terra, mas nós realmente somos aquela entidade espiritual, aquele ser espiritual, que é a nossa individualidade divina, que é aquela centelha divina que está se desenvolvendo e permanece assim em sua jornada evolutiva. Nós, como espíritos, mantemos nossa individualidade após a morte física. Aquela personagem humana se extingue, mas o ser imortal, que é o que realmente somos, esse continua a sua caminhada rumo à perfeição. A vida na matéria é para o espírito, então, uma escola, uma oficina de aprendizado. Informam-nos os espíritos, na questão 150 do Evangelho, que jamais o espírito perde a sua individualidade. Por mais encarnações que ele tenha, que venha com personalidades diferentes, mas a sua individualidade divina, essa ele jamais perde. Mesmo quando esse espírito atinja a condição de espírito perfeito e faça plenamente a vontade do Pai Celestial. Mesmo quando já unidos ao Pai, esses espíritos que atingem essa condição de perfeição mantêm mesmo assim a sua individualidade. Uma prova de que isso é um fato é a vinda de Jesus na Terra. Jesus Cristo, um Espírito perfeito, unido ao Pai, sendo um com Ele, como Ele diz, e ainda assim manifesta sua individualidade, como sendo o personagem Jesus de Nazaré, que vem até a Terra, encarna, dá o exemplo de como é que nós devemos nos portar para que possamos adentrar no reino dos céus. Então a vinda de Jesus e a vida de Jesus, né, é uma exemplificação de como é que nós precisamos agir para nos adentrar no reino dos céus. É só tomar a nossa cruz e segui-los que nós chegamos lá, pelos seus exemplos divinos, né, que trouxe para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui no pensamento filosófico, né, de Sócrates, de Platão. Nós temos que Sócrates diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem
e do belo. Sócrates deixa claro aí o conceito da pré-existência da alma, que já existia antes da encarnação. Então ele diz que ela existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Que ideia é essa do verdadeiro, do bem e do belo? Se não a ideia do nosso Pai Celestial manifestando-se no universo, ou seja, a vontade de Deus se manifestando. Então, para Sócrates, originária das ideias divinas, do verdadeiro, do belo e do bem, os atributos que são bem representando, né, essa gloriosa vontade do nosso Pai Celestial, o sublime autor da nossa vida. E que quando deixa o corpo físico e ainda não se purificou, fica a vagar pelo mundo material, presa ainda pelo desejo da materialidade da vida. Podemos ser percebida pelos homens em função da materialidade em que se encontram seus corpos espirituais. São atraídas para um corpo novo e se reencarnam para novas experiências até que se depurem. A alma, diz Sócrates, é semelhante ao divino. A alma, cuja atitude inseparável é a vida, nunca admite vida oposta, a morte. Assim é a alma destinada a ser imortal. E uma vez imortal, indestrutível. Que é a morte? A morte é apenas a separação da alma e do corpo. Esses aí eram os apontamentos de Sócrates, né? Desculpem. E esse ensinamento socrático, né, em sintonia com os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, só vem reforçar para nós aquela ideia de que as grandes verdades são eternas, podendo ser percebida pelos espíritos adiantados em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar desse universo infinito, essas verdades estarão se manifestando desta mesma forma. Vejamos André Luiz falando para nós, lá no livro Ação e Reação. Ele traz uma informação sobre o Egito antigo, né? Ele diz que o Egito mantinha incessante intercâmbio com os antepassados e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento de Anubis, o gênio da cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveria voltar aos labirintos da provação na própria Terra. Bom, interessante que Maat, então, é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Essa era a deusa que os egípcios, uma das deusas que os egípcios adoravam, né? É a deusa responsável pela manutenção da ordem cósmica e social do universo. Ela, a Maat, né, é representada como uma mulher jovem, ostentando no alto de sua cabeça uma pluma de avestruz. E ela usava essa pluma de avestruz, algo muito levíssimo, leve, né? Muito leve. Ela usava essa pluma para pesar o coração do morto no dia do seu julgamento. Então tinha ali uma balança, né? Num dos pratos da balança, ela colocava o coração do morto, que representa aqui a alma do morto, né? E do outro lado, aquela plumazinha que ela tinha no alto da sua cabeça. Se o coração fosse mais pesado que a pluma, a alma do julgado teria que voltar às reencarnações para se depurar do peso da materialidade que ainda se encontrava sua alma.
se mais leve, subia ao reino da luz, pesando então o coração do cidadão, é que se decidia, né, o destino da sua alma. Então nós vemos aí que interessante esse símbolo, essa simbologia que é muito profunda, trazendo desde aquela época isso aí, é questão de há 2.600 anos antes de Cristo. Então, aproximadamente 4.600 anos atrás, os egípcios, né, que a gente sabe por que eles eram tão elevados, tão evoluídos, né, porque eram seres que vieram de capela, para dar uma forcinha aqui na nossa evolução, né, para trazer algumas informações importantes para nós que ainda éramos seres muito selvagens, né? Então, já trazendo noção de espiritualidade. Veja também uma coisa interessante é que a providência amorosa do Cristo não nos deixa órfãos em época nenhuma. Então, desde aquela época já vem luzes sobre a humanidade para que ela pudesse tomar o caminho do reino luminoso de Deus, né? André Luiz também traz outra informação nessa mesma obra, né, nessa reação. Os hebreus, os gregos, os gauleses, os romanos, eles sustentavam essas mesmas crenças, de uma maneira mais ou menos semelhantes, né? Mas eram convictos, né, de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação, em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. Então isso está lá no livro Ação e Reação, na página 13, edição da FEP. O Novo Testamento tem inúmeras passagens falando sobre a imortalidade da alma, e que não vai dar para a gente trazer todas aqui, porque senão ficaríamos praticamente o tempo todo falando sobre essas passagens, né, que são muito cheias de símbolos, né, e não só o Velho Testamento, o Novo Testamento, essas informações mais antigas vinham todas de forma simbólica, né, que era para poder cruzar o tempo e chegar até nós. Mas então, lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 3, nós temos o seguinte relato. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Então veja bem, o rosto de Jesus resplandecendo como o sol de luz que ele é para todos nós. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram ao lado dele, né, Moisés e Elias. E Moisés e Elias falaram com Jesus. Então, é uma prova, né, bem contundente para os cristãos, pois os envolvidos aí nessa passagem são espíritos de altíssima evolução. E não dá para desconsiderar o testemunho do Cristo, que esteve ali e conversou com os espíritos materializados lá no Monte Tabor, né, de Elias e de Moisés. Tem também aquele momento, né, momento ímpar, singular, quando Jesus está na cruz e diz, chamando com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Bom, aí então Jesus nos diz, né? Olha, eu estou morrendo aqui, meu corpo físico.
estou deixando o corpo físico, mas entrego ao meu espírito nas mãos do Pai Criador. Aí demonstrando com essas palavras a confiança de que estava voltando ao reino dos céus, de onde ele tinha saído. João também nos fala no capítulo 14, versículo 2 e 3, né? Aquela frase: na casa de meu pai há muitas moradas, estou indo para que onde eu esteja vós também. Jesus está nos dizendo aí que existe um outro mundo, né? Aliás, vários outros mundos, né? Várias casas, né? Várias moradas que servem, então, de habitação, de morada, aos que deixam a vida no mundo material e partem. Estevão também, né? Enquanto apedrejavam ele orava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, a confiança de Estevão. Quem puder ler o livro Paulo e Estevão, né? Quem ainda não leu, quem tiver lido também pode reler, que é uma beleza, traz aí essa história de Estevão e é maravilhoso poder ver. Paulo de Tarso também, né? Fala lá na carta aos Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Nós temos aí que o corpo físico, que nesta maneira, né, está sujeito à mutação, à impermanência, à corrupção e à morte, né? Porque corrupção é aquilo que se desfaz, que perde a consistência, né? Se corrompe, que se desestrutura daquilo que estava organizado, que estava bem feito, né? Então, a corrupção do corpo é a morte do corpo físico, né? Então, se a morte chega para o corpo, é uma forma dela se libertar para a vida eterna. Precisa, para sustentar as próprias mudanças de algo que é imutável, né? Que é imortal, precisa do espírito com seu perispírito para governar e dirigir suas ações na vida material. Então, se o nosso corpo físico é suscetível à corruptibilidade, né? À degenerência, à morte, ele precisa, para se manter vivo enquanto aqui na Terra, de que o espírito esteja ali comandando, ou seja, o que é incorruptível, né? O que é imortal, precisa estar ali. Porque se nós não tivéssemos um espírito imortal, nós não conseguiríamos manter a nossa vida na Terra. Tudo o que existe no universo, tudo o que existe no universo, tem, no universo material, quando a gente está querendo dizer do universo material, tem por trás daquilo ali, dessas forças materiais, a força espiritual. É o espírito que sustenta a matéria. É ele que mantém. E esse espírito é a vontade de Deus. É o amor de Deus. Essa é a lei, né? E nós vamos ver isso aí. A ciência está chegando lá. Antes de falarmos sobre provas científicas da imortalidade, vamos ver mesmo o que é ciência. O que é ciência? Já que vamos falar das provas científicas. A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Para Platão, o conhecimento é crença verdadeira justificada. E o método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento.
É pela aplicação do método científico que o pesquisador comprova teorias. Geralmente, o método científico engloba algumas etapas, como a observação, a formulação de alguma hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados e, por fim, a conclusão. A física quântica, por exemplo, ela baseia-se quase somente em teorias que se apoiam apenas pela conclusão lógica. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma frase muito interessante do grande cientista que foi Albert Einstein. Ele disse: não existe nenhum caminho lógico que conduza às grandes leis do universo. Elas só podem ser atingidas por meio de intuição, baseadas em algo semelhante ao amor intelectual pelos objetos da experiência. É uma frase de Albert Einstein. Interessante que o Pietro Baldi, na grande síntese, ele trata de alguma coisa bem semelhante a isso aí. Então a gente vê uma afinidade grande entre esses dois pensadores, né? Mas essa proposição de Einstein sobre o caminho para a reformulação dos métodos científicos, porque aí nesse ponto aí ele está dizendo que precisava de reformular os métodos científicos que nós temos, né? Que precisam ser atualizados sempre, né? Para que a ciência possa progredir. Quebrando esses paradigmas, nós vamos avançar para a ciência do espírito, com assertividade, com clareza e com celeridade. Nós vamos apressar muito a nossa questão evolutiva da ciência se nós começarmos a quebrar esses paradigmas de hoje, que nos prende a métodos, às vezes, que já não estão mais condizentes com o avanço da realidade nossa. Nós vamos trazer alguns cientistas, que uns são aceitos, outros não, mas começam a trazer essas verdades dessa grande lei do universo, as verdades das grandes descobertas, né? No seu livro intitulado O Biocentrismo, que tem o título Como a Vida e a Consciência são as chaves para entender a natureza do universo, o Dr. Robert Lanza, que é especialista do tempo e do espaço, medicina regenerativa, pesquisas com células-tronco, clonagem de espécies animais ameaçadas de extinção, estudos com física, mecânica quântica e astrofísica. Estuda um pouquinho, né? E ele conclui algo muito interessante em seus estudos. Dizer o seguinte: é a consciência que cria o universo material e não o contrário. Então, vejam bem, é a consciência que cria o universo material e não o universo material que faz surgir uma consciência. O que nos lembra isso aí? Da questão que Kardec coloca aos espíritos e que eles dizem que existe o princípio espiritual e o princípio material, como os dois elementos gerais do universo, e acima de tudo, Deus. Então, Deus, que vai criar o universo através do seu pensamento, da sua vontade, né? Criar esse universo material. Então, bem a par e passo está hoje a ciência com as palavras do Cristo, né? Ele ainda diz o seguinte, esse cientista é o Dr. Robert Lanza: a morte da consciência simplesmente não existe. Ele só existe, né, como um pensamento, porque as pessoas se identificam com o seu corpo. Eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, pensando que sua consciência vai desaparecer. Bem,
Nos parece que a consciência aí trazida por ele quer dizer, na nossa linguagem, né, espírita, o espírito. E esse espírito é que cria a realidade material. E para fazer isso, esse espírito tem que ser imaterial e imortal, tal qual o nosso Pai Celestial, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o criador de tudo que existe. E nós trabalhamos na cocriação do universo, daquele universo do qual nós podemos agir, né? Nós trabalhamos na manutenção, no desenvolvimento do nosso corpo físico, das nossas ações, né? Então nós também criamos a realidade que nós vivemos, né? A nossa realidade, antes de existir fora, ela existe dentro de nós, nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são a expressão do que nós sentimos. Nós sentimos, pensamos e depois agimos. Esse é o princípio do desenvolvimento da vida em nós. Sentir, pensar e agir. O Robert Lanza acrescenta ainda que a consciência não só existe em um único universo, ela exista talvez em outro universo. Se o paciente é ressuscitado, isso no caso de experiência quase morte, né? E diz: eu tive uma experiência de quase morte. Aí ele acrescenta: se ele não viveu, se ele não reviveu e o paciente morre, é possível que essa informação que ele traz da consciência, né, possa existir fora do corpo, talvez indefinidamente, como uma alma. Esta conta de consciência quântica explica coisas como experiências de quase morte, de projeção astral, de experiências fora do corpo e até mesmo a reencarnação, sem necessidade de recorrer à ideologia religiosa. A energia de sua consciência potencialmente reciclada de volta em um corpo diferente em algum momento, e nesse meio tempo ela existe fora do corpo físico, em algum outro nível de realidade e possivelmente em outro universo que nós espíritas chamamos de mundo espiritual, não é? Bem, vocês podem observar então que essas teorias trazidas pelo Dr. Lanza, através de suas pesquisas, nos parece um grande avanço que a ciência oficial traz na atualidade, corroborando os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Mas o fato é que os fenômenos espíritas sempre estiveram, desde o seu surgimento, à atenção dos mais ilustres sábios do mundo. E aqui nós vamos dizer alguns nomes desses grandes cientistas, pesquisadores, que de Kardec para cá, né, começaram a pesquisar a ciência do espírito. Os principais, então, é William Crookes, James Gould, John Edison, Oliver Lodge, Augusto de Morgan, Alfred Russel Wallace, Crowell Varley, Cesare Lombroso, Frederick Zoller, Karl Duprel, Charles Richer, Alexandre Aksakov e por aí vai. Como vemos, são os mais distintos físicos, químicos, matemáticos, astrônomos, fisiologistas e etc., né? Os homens que atestaram a realidade dos fatos do espiritismo. William Crookes, por exemplo, esse grande químico e físico britânico, né, presidente da Sociedade Real de Londres, diz o seguinte: 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que fora dos nossos conhecimentos científicos existe uma força posta em atividade
por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Dizia ele o seguinte: o Espiritismo está cientificamente demonstrado. Alfred Russell, que era um naturalista britânico, membro da Sociedade Real de Londres, era um materialista tão convencido que não admitia absolutamente a existência da vida espiritual, nem qualquer outro agente do universo além da força da matéria. Os fatos, entretanto, são coisas pertinazes. E aí então ele diz: o Espiritismo está tão bem demonstrado quanto a lei da gravitação. Uma prova interessante da existência e da continuidade da vida espiritual, de que a morte não existe, que o espírito continua a sua vida, a sua jornada, são as experiências de quase morte. São aquelas que a pessoa vai para o hospital, na cirurgia, em qualquer outra situação ali, que ela então perde para os médicos ali a consciência. Ela está então vivendo, há um diagnóstico de que ela está, às vezes, com uma espécie de quase morte, não está tendo consciência de nada. Está, às vezes, sob anestesia, Aí tem o Dr. Kennedy Ring, da Universidade de Connecticut, e Sharon Cooper, da Universidade de Nova York, que fizeram um estudo de 2 anos sobre as experiências de quase morte em deficientes visuais, pessoas cegas, E os resultados foram espantosos. E esses resultados foram publicados no livro Mind Sign, em 1999, o qual ele comprova que 31 pessoas cegas que passaram pela experiência de quase morte descreveram a experiência de terem podido ver pela primeira vez em suas vidas, dando-lhes detalhes de procedimentos médicos na mesa da cirurgia, na hora que eles estavam totalmente anestesiados, que não estavam com a consciência ali no corpo físico. Então, mostrando que essa consciência estava fora do corpo físico e percebendo a realidade do que estava acontecendo ali naquela sala. E principalmente, quer dizer, aqueles que eram cegos, Como é que eles poderiam ver, falar que era uma sugestão mental, alguma coisa assim, Eles puderam detalhar com precisão instrumentos, quadros, enfim, todas as coisas que estavam ali no ambiente da sala, movimentações, o que acontecia naquele momento, eles perceberam tudo. Tem também o médico oncologista, Dr. Jeffrey Long, que dirige a Fundação de Pesquisa sobre EQM e tem recolhido mais de 2.500 estudos de casos em todo o mundo, de pessoas que tiveram esse tipo de experiência, ou seja, experiência quase morte, a EQM, usando para isso um método científico, E ele diz o seguinte: minha área profissional está baseada em pesquisas sobre experiências de quase morte. Em minha opinião, as experiências de quase morte proporcionam uma das maiores evidências científicas da vida após a morte. E aí no seu livro Evidence of Afterlife, ou seja, as evidências da vida após a morte, Dr. Long faz um resumo das linhas de evidências que apontam a veracidade das experiências quase mortes. Os pacientes clinicamente mortos, aqueles que estavam em EQM, experiência de quase morte, experimentaram o seguinte: consciência clara das coisas, experiências reais fora do corpo físico,
seus sentidos ficaram mais aguçados, tiveram consciência durante a anestesia, lembranças claras, reencontros com familiares falecidos. Além disso, o Dr. Long confirma que as experiências de quase morte em crianças são as mesmas que em adultos. Então, quer dizer, não teve diferença porque são crianças e porque são adultos. Ou seja, todos ali estavam dizendo que realmente aconteceu. Essas experiências quase morte ocorrem no mundo todo. E que as pessoas que passam por essas experiências de quase morte geralmente promovem uma mudança de vida significativa. Essas foram as conclusões que ele chegou na sua pesquisa, onde ele pesquisou, então, mais de 2.500 casos. Então, não foi um caso ou outro que isso aconteceu. Foi nesses 2.500 casos, né, que ele estuda e que escreve, então, esse livro, dando as evidências da vida após a morte. Isso, para nós, serve como uma confirmação, uma prova, né, de que a vida continua, uma prova científica. Aí nós temos também as transcomunicações instrumentais, ou a TCI, né? A TCI praticamente foi inaugurada nos Estados Unidos por Attila von Szalay em 1936. Naquela ocasião, von Szalay realizou gravações de vozes diretas, usando de microfone instalado em frente a um megafone encerrado dentro de uma caixa fechada. Em 12 de junho de 59, o artista plástico sueco Fredrik Jungersson gravava sons de pássaros para um documentário nos arredores da cidade de Estocolmo, quando foi surpreendido no exame da gravação por uma grande quantidade de vozes, falando línguas diversas. O fenômeno repetiu-se inúmeras vezes, o que é mais uma característica do fenômeno científico, né? Então ele reconheceu tratar-se de um novo meio de comunicação dos espíritos, apresentando o resultado das inúmeras gravações e fez o seu livro Telefone para o Além. A partir da divulgação desse livro, teve o psicólogo e filósofo alemão Konstantin Haudive, manteve contato com o autor e passou a dedicar-se às mesmas pesquisas, conseguindo um feito inédito: a gravação de 72.000 frases do além, divulgada em sua obra O Inaudível Torna-se Audível. Bem, esse termo transcomunicação, dessa forma assim dita, né? Esse termo foi criado nos anos 80, na Alemanha, pelo físico e estudioso Ernest Schenkowski. E esse termo significa comunicação com o mundo extrafísico. E em seu livro Linha Direta do Além, tem o padre François Bruni e Rémy Chauvin contam a experiência de dois padres agostinianos, Agostino, né? O Gemelli e Peregrino Ernest, físicos de renome na Itália, né? Poderíamos dizer que esse foi o primeiro caso de voz paranormal gravada e aconteceu no laboratório de física experimental da Universidade Católica de Milão,
em 17 de setembro de 1952. Ali estavam os padres, né? Gemelli e Ernest, realizavam a experiência com cantos gregorianos. Eles estavam fazendo experiência para eliminar os harmônicos nas vozes dos cantos, né? Naquela época, não existia gravador, nem gravador de fita, que muitos aí nem conhecem, né? Mas nem os gravadores de fita não existiam. Era apenas fios bem finos, né? E esse fio se rompia com frequência. Então era necessário dar um nó finíssimo para não prejudicar a gravação do som. E aí conta o escritor que naquele dia o fio acabara de se romper mais uma vez. E o padre Gemelli, chateado, exclamava: "Ó Pai, me ajude!" Como tinha por hábito de dizer há muitos e muitos anos, né? Desde a morte do seu pai. Uma vez feito o concerto, começaram então a escutar o material gravado. Porém, ao invés de ouvir o canto gregoriano esperado, né? Ouviram estupefatos a voz do pai. "Claro que o ajudo, e estou sempre com você." Padre Gemelli quase desmaiou. Mas Padre Ernest o estimulou a prosseguir e fazer uma nova tentativa. Assim fala-nos o Padre Bruni em sua obra, né? Obtiveram então a mesma voz, perfeitamente reconhecível, que dizia em tom levemente irônico: "Mas claro, bobão", que aí ele traduz zuccone. Zuccone significa então bobão no italiano que eles falavam. "Você não está vendo que sou eu mesmo?" Então repetindo, né? "Mas claro, Zuccone, você não está vendo que sou eu mesmo?" Essa era a maneira afetuosa que o pai brincava com ele quando menino. E o Brasil ganhou respeito também nesse campo de pesquisas, graças ao trabalho de Clóvis Nunes, do engenheiro eletrônico Hernani Guimarães de Andrade, do professor Mário Amaral, de Sônia Rinaldi e tantos outros pesquisadores brasileiros, né, que fizeram essas pesquisas. Aí, vou relatar aqui também um fato que a pesquisadora Sônia obteve. Ela fez uma gravação e foi o primeiro laudo internacional confirmado que a voz era de um espírito. Como é que isso aconteceu? O caso estudado cientificamente, né, pela Sônia, é o de Cleusa Júlio, uma mãe como outra qualquer. Não suportava a dor da perda da filha adolescente, Edna, que morreu há 3 anos, atropelada por um carro quando andava de bicicleta. Eu estou dizendo morreu há 3 anos, da época que foi escrito esse texto, né? Dilacerada, procurou a Associação Nacional de Transcomunicadores, presidida por Sônia, e conseguiu estabelecer comunicação com a menina. E uma das conversas gravadas entre mãe e filha foi enviada depois a um centro de pesquisa em Bolonha, na Itália. O Laboratório Interdisciplinar de Biopsicocibernética. Único, até naquela época, né, que foi escrito esse texto, na Europa, totalmente dedicado ao exame e análise científico de fenômenos paranormais. Junto foi encaminhada outra fita, além da fita que gravou
a transcomunicação, né? Uma outra fita com um recado que foi deixado pela Edna numa secretária eletrônica, antes, naturalmente, dela morrer. O resultado é que acaba de chegar, surpreendentemente, o laudo técnico de 52 páginas, cuja conclusão diz: a voz gravada por meio da transcomunicação é a mesma guardada na secretária eletrônica. Bem, caros amigos, essas pesquisas de transcomunicação instrumental, de experiências quase mortes, são inúmeras por todo o mundo. Nós trouxemos aqui só pequenos exemplos, né, para que a gente possa perceber que existe essas pesquisas e que a ciência está aí com isso, com a transcomunicação instrumental, por exemplo, ajudando muito a compreendermos que a alma é imortal, que nós somos espíritos eternos e que a morte não ceifa a vida, né? Mas é interessante a gente observar que o fenômeno da transcomunicação instrumental, por exemplo, outra coisa não traz a não ser um valor em si mesmo que seja, né, aquele valor da nossa consciência desperta para a verdadeira vida. Porque o fenômeno da transcomunicação é um instrumento, né, de entrar em contato com os espíritos. Assim como o médium também é um instrumento de entrar em contato com os espíritos. Agora, o que importa num fenômeno mediúnico? Não é o fenômeno em si, né? Mas o que ele traz, a palavra que ele traz, o ensinamento que ele traz, a nossa busca de tomada de consciência de que somos espíritos eternos, que não estamos aqui de férias, né? Que nós temos que trabalhar para a nossa evolução, né? Então esse é o valor que nós devemos buscar nessas provas científicas. Se para nós está comprovado já, então só nos resta uma coisa: trabalhar para a nossa reforma moral, para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa atingir o tão sonhado por todos nós, né? O reino da luz. Cabe aí um discernimento exemplificado e exaustivamente sugerido aos espíritas, né, por parte de Kardec, em todas as suas obras, né, diante de qualquer fenômeno de comunicação espiritual. Quer dizer, o que nós estamos buscando através do fenômeno? Se para mim eu já tenho essa prova, que a prova é mesmo, a melhor prova é aquela prova individual, aquela que fala aos nossos sentidos, aquela que fala no nosso mais íntimo do ser. Quantos cientistas aí, no caso dele, o Carl Gustav Jung, né, que acreditava na vida após a morte, que teve várias, que na sua própria ciência, né, da psicologia analítica, os desdobramentos dos seus estudos foram baseados muito nos fenômenos, né, de emancipação da alma, de intuições, de visões, né? Mas ele não deixou isso muito claro para a humanidade, como cientista, porque ele sabia que não ia ser talvez muito bem compreendido. Mas para ele tinha aquela convicção, aquela confiança. E, como esse, vários outros cientistas. Então, essa questão da prova, às vezes, um simples fato que acontece conosco é uma prova mais do que suficiente. Então, que a gente busque nesses fenômenos, né, de comunicação com o mundo espiritual
os incentivos, as forças para que nós promovamos a nossa reforma íntima, para que nós nos melhoremos como pessoas humanas, para que a gente possa realizar dentro de nós o reino dos céus. Agradeço a todos por ter estado aqui conosco e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado.